Olá, eu sou Milena, professora do Instituto Federal de Santa Catarina. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o detalhamento dos degraus nas escadas de emergência conforme os parâmetros da Instrução Normativa 09 do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. A Instrução Normativa de número 09 da Diretoria de Atividades Técnicas é denominada Sistemas de Saída de Emergência. Essa é uma instrução normativa bastante extensa, né? E com uma série de detalhamentos que a gente precisa observar. Essa instrução, ela foi publicada recentemente, agora em 1º de junho de 2020, e a vigência dela começou em 31 de julho. Então, a gente precisa se atualizar e entender todos os parâmetros para que a gente possa criar e projetar saídas de emergência com segurança. Gostaria de destacar aqui alguns dos requisitos gerais que são apresentados no artigo 63 da Instrução Normativa 09 sobre as escadas. Então, é obrigatório que as escadas de emergência tenham corrimão e guarda-corpo em ambos os lados dela. Também é necessário indicação de número em todos os pavimentos. Quando a gente estiver dentro da escada de emergência, é fundamental que a gente saiba em qual pavimento da edificação que a gente está. Ainda mais, né, num caso de um sinistro, que a gente está andando por essa escada assustado, enfim. Então, é muito importante a colocação do número em todos os pavimentos. A iluminação natural da escada, quando, né, uma das paredes da escada der para a fachada do prédio, ela é muito importante. E aí devem ser observados os afastamentos mínimos necessários. É necessário ainda o acionamento automático da iluminação convencional com a utilização de sensores de presença. E é bem importante destacar que não são admitidos, né, degraus isolados ou degraus em leque. Isso também para dar mais segurança durante a fuga no caso de um sinistro. Antes de falar dos degraus, eu também destaco aqui um detalhamento fundamental que é: todos os tipos de escada de emergência devem terminar obrigatoriamente no piso de descarga, que costuma ser o pavimento térreo, onde eu vou ter acesso, então, à rua, tá? Nesse caso, né, quando eu tiver subsolo, por exemplo, eu não posso ter uma comunicação direta entre os lances de escada do subsolo até o pavimento de descarga e os lances de escada do subsolo para cima, né? Então, é bem importante que haja essa divisão lá no pavimento térreo. Aqui a figura 7 da Instrução Normativa 09 vai trazer um desenho técnico, né, desse detalhamento que deve ser feito no piso de descarga. Eu trouxe aqui mais uma ilustração da IN 09, em que a gente tem o detalhamento dessa parte da escada que eu destaquei em vermelho, que se chama piso. O piso, né, ele deve ser incombustível e antiderrapante, e aí todos os parâmetros para a gente saber o que é considerado incombustível e antiderrapante estão descritos na IN 18. Este piso ou base, né, deve ter um tamanho entre 27 e 32 centímetros. O espelho ou altura, que eu deixei agora aqui destacado também em vermelho no desenho, deve ter, então, dimensão entre 16 e 18 centímetros, sendo tolerado, né, alguma variação de meio centímetro. O dimensionamento das escadas, né, ele deve ser feito com base na fórmula de Blondel, em que a gente sabe que 2 vezes a altura mais a base tem que variar entre um intervalo de 63 e 65 centímetros. Esse dimensionamento, ele é trazido, né, na NBR 9050, e o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, então, cita 9050 e incorpora essa fórmula na IN 09. Os degraus da escada, eles devem ser uniformes em toda a extensão, ou seja, né, o que isso significa? Que devem ter o mesmo formato e as mesmas dimensões de base e altura em toda a sua dimensão. Quando isso não acontece, a gente pode acabar tropeçando nessa escada, né? O que é extremamente inseguro no caso de uma fuga. Quando a escada possuir bossel, que é aquela saliência, né, ou projeção que vai ficar para fora do piso, né, esse bossel deve ter no máximo 2 centímetros da quina do degrau.
E o piso da escada, a base da escada, então, ele é medido entre um bossel e outro bossel. É importante destacar aqui, né, que nas saídas de emergência não são admitidos degraus isolados, ou seja, né, no mínimo um lance de escada vai ter que ter 3 degraus, e a gente vai considerar os degraus pelo número de espelhos. E não são permitidos degraus em leque ou em espiral, exceto se for uma escada privada ou uma escada de acesso a palco. Aqui na imagem que eu trouxe, né, para ilustrar, a gente tem os degraus em leque, né, que são degraus que não são permitidos pela IN 09. Eu utilizei como referência para montar esse vídeo a Instrução Normativa 09, disponível no site do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. O projeto das saídas de emergência, ele é complexo, cheio de detalhes, então é importante que a gente fique atento a todos eles. Produzirei aqui uma série de pequenos vídeos trazendo pontos, né, da IN 09, para que a gente consiga projetar as nossas saídas de emergência de forma efetiva, com segurança e respeitando as normas. Tchau, tchau!